Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD Jovem. Este programa destina-se ao estudo das lições da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens da Assembleia de Deus. Neste trimestre estamos estudando as epístolas de Pedro na classe dos jovens e hoje vamos estudar a lição de número 9, que tem como título o conhecimento de Deus que conduz ao crescimento espiritual. O texto do dia se encontra em 2 Pedro capítulo 1, versículo 2, que diz assim: Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. E a síntese da nossa lição afirma: a fé no Senhor Jesus Cristo e o conhecimento dele, que levam ao crescimento espiritual, impulsionam os crentes a fazerem a diferença no mundo e perseverarem até o final. Então, na lição de hoje, vamos começar o estudo da segunda epístola de Pedro, até a lição 8, até a lição anterior. Estudamos lições com base na primeira epístola de Pedro e agora, a partir da lição de número 9, vamos estudar lições baseadas na segunda epístola de Pedro. Então, hoje nós vamos compreender a suprema importância do conhecimento de Deus, vamos refletir a respeito da vocação celestial e as preciosas promessas de Deus e ressaltar a necessidade de termos uma fé crescente e frutífera. Então, o programa EBD Jovem está apenas começando, convidamos vocês a continuar conosco. Amados irmãos, então hoje vamos estudar nessa lição de número 9, o conhecimento de Deus que conduz ao crescimento espiritual. Esta lição é baseada no texto de 2 Pedro capítulo 1, versículos 2 a 11. Então hoje, a partir de agora, vamos estudar a segunda epístola de Pedro. Na primeira epístola de Pedro, que nós terminamos de estudar na semana passada, nós vimos que o apóstolo Pedro, ele encorajava os cristãos que estavam sofrendo. A primeira Pedro é uma carta com conteúdo de encorajamento do povo de Deus em meio ao sofrimento. Já na segunda epístola de Pedro, ele se concentra nos problemas internos da igreja, especialmente nos falsos mestres que estavam fazendo com que os crentes duvidassem da sua fé e se afastassem do cristianismo autêntico, verdadeiro, crendo em heresias. Então, na primeira epístola, Pedro combate os inimigos externos e fortalece a igreja com a palavra pastoral de incentivo, de ânimo, e já na segunda epístola o tom é mais apologético em defesa da fé cristã. No tópico 1 da nossa lição, a suprema importância do conhecimento de Deus. Então ele começa aqui na leitura bíblica da nossa lição, 2 Pedro 1 e 2, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, por falar essa questão de conhecimento, uma das heresias na época do apóstolo Pedro, na época da igreja primitiva, era o gnosticismo. Essa palavra gnosticismo vem de gnóstico, que por sua vez também vem de gnose. Essa palavra gnose no grego é uma palavra que significa conhecimento, de modo geral, é conhecimento. Agora, normalmente é um conhecimento místico, secreto, especial. Então, os gnósticos, eles deturpavam o conhecimento verdadeiro de Deus e eles pregavam uma salvação, uma evolução da alma e do espírito através da pessoa ter acesso e obter esse conhecimento místico especial baseado na capacidade intelectual e pelo autoconhecimento. A pessoa buscaria esse autoconhecimento, um conhecimento obtido através de si mesmo, olhando e refletindo sobre si mesmo, e não o conhecimento do alto, não o conhecimento que vem de Deus. É como o Tiago diz:
A sabedoria dos gnósticos é a sabedoria terrena, é própria da natureza humana, que é animal e diabólica. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é pura, é amável, é tratável, né? Então, nesse contexto, como o gnosticismo havia distorcido o significado do saber, introduzindo sérias heresias no meio cristão, era necessário um ensino cuidadoso e fundamentado para refutar a filosofia gnóstica, né? Então, aí é nesse contexto que Pedro fala sobre a questão do conhecimento de Deus. Por isso que o título da nossa lição, o conhecimento de Deus que conduz ao crescimento espiritual. Então, no versículo 2, ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. É interessante que a palavra grega aqui do versículo 2, que é traduzida por conhecimento, não é a palavra gnose, que é uma palavra muito comum e utilizada pelos gregos e pelos gnósticos para se referir ao conhecimento. Mas o texto bíblico que Pedro fala aqui, o conhecimento que Pedro fala, o conhecimento de Deus e de Jesus, que Pedro fala em 2 Pedro 1 e 2, é epignosis. O texto bíblico original no grego traz a palavra epignosis. Então, a palavra epignosis, né, nela acrescenta-se esse prefixo ep junto da palavra gnose. Então, gnose é um conhecimento qualquer, normalmente um conhecimento místico. Agora, epignosis significa um conhecimento completo, claro, pessoal, preciso, correto e pleno. Em muitos versículos fala, né, o pleno conhecimento. Inclusive, 1 Timóteo 2 e 4 fala, né, que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ou seja, cheguem à epignosis. Né? 2 Timóteo 3 e 7, a Bíblia também fala também dessa epignosis, dizendo que os falsos mestres, a exemplo dos gnósticos, eles estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade, nunca conseguem chegar à epignosis. Então, a epignosis seria aqui um conhecimento ortodoxo, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento exato e preciso de Deus e da revelação de Deus, através das Escrituras e das nossas experiências pessoais com Deus. Enquanto que a gnose, que era o conhecimento pregado, difundido e buscado pelos gnósticos, era um conhecimento a partir do homem em direção ao homem. Então é uma coisa muito antropológica, muito antropocêntrica, porque não buscava o conhecimento a partir de Deus, da revelação de Deus. Então, esse conhecimento verdadeiro, a epignose, não significa possuir muita informação teológica na cabeça e pouca devoção no coração. Então, Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A boa teologia cristã, salutar a todo crente, compreende conhecer o Senhor de modo relacional e experiencial, expresso por meio da piedade. Então, o conhecimento de Deus, ou o pleno conhecimento de Deus, que Pedro fala aqui, e que também Paulo disse, né, que Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, esse conhecimento é tanto teórico quanto prático. Ele é tanto teológico quanto experiencial. Por isso que Jesus disse aos judeus lá que se opunham a ele, dizendo: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o conhecimento para a vida e piedade é esta epignose. Diz o versículo 3, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. E Jesus disse: a vida eterna
eterna é esta, que te conheçam a ti só como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E esse conhecer a Deus é conhecer tanto teoricamente, cognitivamente, intelectualmente, como também conhecer na prática, através de uma relação pessoal com Ele. Muito bem, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já a gente retorna para continuar o estudo da nossa lição. Fique conosco. Amados irmãos, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando hoje a lição de número 9, lição intitulada O Conhecimento de Deus que Conduz ao Crescimento Espiritual. Então, já fizemos aqui no bloco anterior um contraste entre o conhecimento humano, gnóstico, que é um conhecimento meramente intelectual, de origem mística, e que busca no próprio homem as respostas para tudo e busca nesse conhecimento a sua salvação. Faz desse conhecimento místico o seu próprio Salvador. Esse conhecimento não vai levar ninguém a Deus, não vai levar ninguém ao Pai, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O conhecimento gnóstico é produzido pela sabedoria humana, terrena, animal e diabólica. Ela não vai levar ninguém a Deus. Muito pelo contrário, leva as pessoas a se afastarem de Deus. E o verdadeiro conhecimento, ou pleno conhecimento, como diz 1 Timóteo 2:4, que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, esse conhecimento verdadeiro, preciso de Deus, é obtido através das Escrituras e também através das experiências com Deus. É quando a gente crê em Jesus, se arrepende dos nossos pecados, quando a gente se converte a Deus, e Deus nos transforma, nos liberta, nos faz novas criaturas em Cristo, nos regenera, nos torna santos, e começa a trabalhar na nossa vida. E assim a gente vai crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No tópico 2 da nossa lição, a vocação celestial e as preciosas promessas. Aqui na parte B do versículo 3 do nosso texto bíblico, diz que Deus nos chamou por sua glória e virtude. E é importante a gente dizer que essa chamada divina para a salvação e para a vida santa, ela é para todos. Deus não escolheu ou chamou apenas um grupo de privilegiados e predestinou para a salvação. Não é assim. A Bíblia Sagrada é muito clara em mostrar que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora, ou se manifestou trazendo salvação a todos os homens, porque Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a provisão da salvação, ela é universal. Por isso que João Batista disse a respeito de Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é suficiente para a propiciação dos nossos pecados, ou seja, da igreja, dos crentes, mas não somente dos nossos, mas também do mundo inteiro. É assim que a Bíblia mostra, é assim que a Bíblia nos ensina. Todos são chamados por Deus. E Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, a salvação é para todo mundo. Infelizmente, nem todos atendem o convite de Deus. No versículo 4 da nossa leitura bíblica diz: pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, o texto fala de grandíssimas
e preciosas promessas, né? Então a promessa é mais do que grande, é grandíssima. Então esse superlativo aqui é para chamar a atenção das promessas de Deus que são maravilhosas. Ele não nos deixa desamparados e sem direcionamento na nossa longa caminhada cristã. O cristão, ele tem na palavra de Deus, ele tem na revelação das Escrituras e tem na sua experiência e na sua relação pessoal com Deus conforto, consolo, orientação, direcionamento. Ele não se sente só neste mundo, ele sabe, né, que faz parte do plano de Deus aqui na terra para toda a humanidade. Deus alicerça a nossa fé e fortalece a esperança, nossa esperança, por meio das promessas de Deus, porque Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Capítulo 10, versículo 23 de Hebreus diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então Deus é fiel, Ele cumpre, né, as suas promessas. As promessas do Evangelho não diz respeito somente aos eventos escatológicos. Elas também se referem a bênçãos espirituais decorrentes da nossa vida em Cristo, principalmente a participação da natureza divina. Jesus disse: aqueles que me seguirem, né, aqueles que se converterem, de fato, né, eles ganharão 100 vezes mais aqui na terra e, por fim, a vida eterna. Então é muito bom ser crente, é muito bom servir a Deus. Tópico 2.3, a fidelidade de Deus à sua palavra. Quero lembrar a vocês um versículo bastante conhecido de Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, quando Deus chama Jeremias e dá a Jeremias uma visão em que ele vê um ramo ou uma vara de amendoeira, né? E Deus diz a ele, Jeremias 1:12, o Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Deus tinha perguntado a Jeremias, o que é que você está vendo? E Jeremias disse, eu vejo um ramo de amendoeira. E Deus respondeu, então você viu bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Ou, em outras palavras, eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso em cumprir, né, com a sua palavra, porque Ele é fiel. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, todavia Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Este é o Deus que servimos, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. 1 Timóteo 1:15 diz, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Então, creia na palavra de Deus, creia nas Escrituras, creia nas promessas de Deus, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. A Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa e nem filho do homem para que minta, mas Ele tem compromisso, Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Então, meu querido irmão, a vocação celestial do crente e as preciosas promessas de Deus aqui nas Escrituras, elas são para todos nós. Vamos fazer mais um intervalo do nosso programa de hoje e já já a gente retorna para o terceiro e último bloco da nossa lição. Fique conosco. Amados irmãos, estamos de volta com o programa EBD Jovem para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Estamos estudando a lição de número 9, o conhecimento de Deus que conduz ao crescimento espiritual. A fé cristã, como diz aqui o tópico 3 da nossa lição, ela é crescente e frutífera. Para ser vigorosa, a árvore da vida cristã precisa ser acrescida com galhos que vão brotando do seu tronco, né? Então, tópico 3.1, crescer requer diligência. Requer crescer diligência. Deus já colocou, por exemplo, se a gente fizer uma analogia em relação ao crescimento do nosso corpo,
Deus já colocou nas nossas células, no nosso DNA, no nosso código genético, tudo que é necessário para crescer. Agora, para que a gente tenha um crescimento saudável, é necessário a gente cuidar da nossa saúde, é necessário que a gente cuide da nossa alimentação. Então, a saúde, a nutrição e o tempo vão se encarregar de promover o crescimento sadio do nosso corpo. Em relação à vida espiritual, a comparação também é semelhante. Deus, ele nos regenerou, a gente nasceu de novo, agora somos novas criaturas em Cristo, mas a Bíblia diz, como meninos novamente nascidos, desejai afetuosamente o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então nós, agora regenerados pelo Espírito Santo, novas criaturas em Cristo, devemos, como uma criança que amamenta, como uma criança de peito, ter aquela avidez de buscar o alimento, de amamentar na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, para fortalecer a nossa alma. Então nós temos que ter diligência, ser proativos na busca do conhecimento intelectual e experimental de Deus. Embora a vida cristã seja o resultado da graça de Deus, não somos isentados da nossa responsabilidade humana. Não pense que porque você aceitou a Jesus como Salvador, aí foi ligado aí um piloto automático, que você não tem mais nenhuma responsabilidade e Deus é quem vai fazer tudo por você. Para você ser salvo, você não precisa praticar boas obras. Para ser salvo, você não precisa de nenhuma diligência humana. Apenas é necessário você crer e se arrepender dos seus pecados. Mas uma vez salvo, uma vez regenerado pelo Espírito Santo, você vai entrar agora no processo de santificação, que é um contínuo, é um processo até a gente ser arrebatado ou partir para a eternidade. Então, a vida cristã, o crescimento espiritual requer diligência. Deus faz a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa parte. A gente, quando lança uma semente lá na terra, o embrião já está ali naquela semente, o DNA está tudo ali, todo o código da vida está ali naquela semente e já é suficiente para tudo. Mas nós precisamos cuidar daquela semente, semear em boa terra, dar todas as condições de água e nutrientes para que aquela semente germine, aquela planta cresça e produza fruto. Assim como uma planta precisa ser regada e adubada para crescer e dar frutos, a vida cristã requer disciplina e empenho permanente cooperando com o Senhor. Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o realizar. A Bíblia nos exorta a desenvolver a nossa salvação. Então, temos a nossa parte. O Espírito Santo, aquele que começou em nós a boa obra, a aperfeiçoará. Mas o processo de santificação é uma obra cooperativa entre o Espírito Santo e nós. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve se inclinar para as coisas do Espírito e não se inclinar para as coisas da carne. Então, a fé não é o único ingrediente da espiritualidade cristã. Diz aqui no nosso texto bíblico, de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 em diante, 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 a 7, diz assim, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. Então ele diz aqui, tudo bem, você tem fé, foi salvo pela graça mediante a fé, mas não para por aí, vamos produzir frutos. Acrescente à fé que vocês têm o quê? A virtude. O conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, o amor. Então a gente vê aqui que precisamos desenvolver as virtudes cristãs. O crente precisa progredir no processo de santificação, para que ele cresça espiritualmente, para que não seja mais menino
levado em roda por qualquer vento de doutrina, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então temos que desenvolver, temos que produzir o fruto do Espírito. Temos que produzir o fruto do Espírito. Temos que crescer no processo de santificação e nesse processo Deus sempre faz a parte dele. Deus nunca falha. Agora, muitas vezes nós relaxamos, não fazemos a nossa parte e não crescemos espiritualmente. Então, você tem fé? Tudo bem, foi salvo pela graça mediante a fé, mas o texto bíblico aqui diz que a esta fé acrescente a virtude, a ciência, a temperança, o domínio próprio, a paciência, ou perseverança, a piedade, humildade, devoção, o amor fraternal, e o amor ágape. Então precisamos crescer espiritualmente e produzir o fruto do Espírito. Não podemos ser estéril. Então o versículo 8 do nosso texto bíblico diz: porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer que a gente produza fruto. Deus não quer que a gente seja como aquela figueira que Jesus foi até ela, estava frondosa, tinha folhas, porém não tinha fruto. Jesus procurou fruto nela e ela não tinha fruto e Jesus amaldiçoou aquela figueira. Então Deus também procura em nós frutos. Procura em nós frutos, devemos produzir o fruto do Espírito. Jesus diz: pelos frutos os conhecereis. Então, permaneçamos, meus irmãos, firmes na nossa vocação. Então, para concluir, diz o versículo 10, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então, esta é a orientação da palavra de Deus para nós. A fé no Senhor Jesus Cristo e o conhecimento dele, que levam ao crescimento espiritual, impulsionam os crentes a fazerem diferença no mundo e perseverarem até o final. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar semanalmente aqui no programa EBD Jovem da Assembleia de Deus em Mossoró. Agradeço a você e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor.